Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando hoje a nova série no Novo Testamento. O título é Uma Semana Desconstruindo à Luz da Palavra de Deus, o Sermão do Monte. Você tem ouvido falar nas pregações de um modo bem diferente. Os vídeos serão baseados neste livro de Martyn Lloyd-Jones, que é um compilado de várias pregações que ele fez ao longo da vida dele acerca do Sermão do Monte. Então é um livro que tem nos ensinado muito, tem sido libertador na nossa vida. Nós queremos passar um pouquinho para vocês. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre a passagem no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 13. Que diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança, ela faz menção, primeiro, ela pressupõe um esvaziamento. Um homem humilde de espírito, uma pessoa humilde de espírito, ela deve se esvaziar de si mesma, para depois ela poder ser preenchida pela plenitude de Deus. Quando nós falamos de nos esvaziarmos para depois nos preenchermos, nós podemos estar fazendo menção também, um paralelo à questão de que o Evangelho ele tem duas grandes facetas. Primeiro, ao derribamento e depois a edificação, a elevação. Primeiro, o homem se esvazia de si, para depois Deus o preencher. Primeiro, o homem se convence de toda a sua pecaminosidade e depois ele se converte. Aí está o segredo. O homem sem a ação do Espírito Santo jamais poderia chegar a esse ponto. Por isso que esta bem-aventurança não fala de um homem natural. O homem natural, ele não possui o auxílio do Espírito Santo. O homem espiritual, sim. Por isso que então nós dizemos que sozinhos nós não podemos chegar a ser humildes de espírito. Nós precisamos do auxílio de Deus, do auxílio do Espírito Santo de Deus, porque por nós mesmos nós jamais vamos conseguir nos dar conta da grande pecaminosidade, dos nossos defeitos, das nossas falhas e da nossa nulidade diante de Deus. Nós temos que definir alguns pontos primeiros. Os pontos negativos, que é aquilo que o Martyn vem fazer no livro dele. Ele primeiro dá os pontos negativos, ou seja, o que ser humilde de espírito não é, para depois explicar o que é ser humilde de espírito. Primeiramente, não é pobreza, não é ser pobre. Na nossa capacidade humana, na nossa mentalidade humana, nós automaticamente ligamos a humildade com a pobreza. E não é bem assim. Nós sabemos que há pessoas com a conta bancária recheada, com uma família financeiramente abençoada, mas que são realmente tementes a Deus, que buscam a face do Senhor, como há pessoas que não possuem a conta bancária tão bem recheada e que são ateias, que não professam a fé em Deus, que não acreditam em Deus. Então a pobreza de maneira nenhuma ela é sinônimo de espiritualidade. Outra questão também é que ser humilde de espírito não é, de modo algum, ser fraco, ser retraído, ser tímido. Porque existem pessoas que já nasceram com essas qualidades, com essas características de timidez, de serem mais retraídas, de se colocarem sempre em segundo plano, de estarem sempre colocando o outro à frente. Então há pessoas que naturalmente já têm essas características. Então, de modo algum, um homem humilde de espírito, a mulher humilde de espírito, é uma pessoa fraca, uma pessoa retraída, uma pessoa tímida. Ser humilde de espírito não é ser falso humilde, não é experimentar ou aparentar uma falsa humildade. No livro Estudos no Sermão do Monte, o Martyn ele vai nos falar uma situação que aconteceu com ele. Ele foi pregar em determinada cidade e o diácono da igreja foi buscá-lo no local. E esse diácono automaticamente já voou em cima das malas do Martyn e falou, não, deixa que eu carrego para você, e isso e aquilo. E depois começou a falar, bom, eu só sou um diácono, um homem pobre, um homem simples,
e eu não sou nada. Enfim, ele começou a praticar uma autopiedade que era falsa, uma auto-humildade que era falsa. E na tentativa de expor que ele era humilde, de aparentar que ele era humilde, ele automaticamente já desfez aquilo que ele estava querendo aparentar. Então, ser humilde de espírito de maneira nenhuma é aparentar uma falsa humildade. Amém? Novamente falando, não é questão do homem natural, não é uma predisposição que você nasce. O homem que é verdadeiramente humilde de espírito, ele não se preocupa tanto, não dá tanta importância para a sua aparência, para o que ele vai aparentar diante dos outros, porque a sua própria condição de humilde de espírito vai fazer com que ele se comporte da maneira adequada. E passando desse ponto, dos aspectos negativos, ou seja, do que não é ser humilde de espírito, nós chegamos agora ao aspecto positivo. O que é, então, ser humilde de espírito? No começo nós falamos sobre a questão de precisar nos esvaziar para Deus nos preencher. Ser humilde de espírito é exatamente isso. É você, no embate entre Deus e você estando face a face com Deus, reconhecer que você nada é, que você nada pode, que você nada tem, que Ele é tudo. Ser humilde de espírito é a condição de uma total ausência de orgulho, de autodependência, de autossuficiência. Porque quando você reconhece que você nada tem e nada pode e nada é sem Deus ou diante de Deus, você está reconhecendo que você não é autossuficiente porque você depende dele. Que você não é autodependente porque você depende dele. Que você é orgulhoso porque você depende da misericórdia dele. Quando você reconhece todas essas coisas, você se tornou humilde de espírito. Você reconhece que Deus é tudo, que Deus é quem faz, que você não é nada diante dele, diante da grandeza dele. Então você passa a reconhecer a sua nulidade diante de Deus. E com isso você passa a depender completamente da misericórdia e da graça de Deus. E isso é libertador. Você passa a depender inteiramente, completamente, e você passa a ser submisso a Ele. E a partir de agora é Ele quem faz, não você. Quando você é humilde de espírito, você não leva em conta a sua condição social, a sua educação, o peso do nome da sua família. Você passa a reconhecer que todas essas coisas um homem natural ele pode conquistar. Mas o reino dos céus, somente um homem humilde de espírito, aquele que reconhece a grandeza de Deus, pode granjear. Se você não possui essas qualidades ainda, essas características que te fazem ser um homem humilde de espírito, se você ainda não conseguiu enxergar que você nada é diante de Deus, como você faz isso? Olhando para Ele. Existe um segmento da sociedade, os monges, que eles têm um voto de pobreza, um voto de reclusão, eles se separam totalmente do mundo. E ser humilde de espírito não é isso. Porque isso só faz com que você passe a olhar para você mesmo, para as coisas que você pode fazer. Nossa, eu abdiquei disso, eu abdiquei daquilo. Ser humilde de espírito é você olhar para Deus e não para você mesmo. Quando você passa a olhar para Deus, você começa a enxergar a grandeza dele, a soberania dele, o poder dele. Você começa a enxergar que você nada pode, que você nada tem, que você nada consegue, se não for pela força dele, pelo empenho dele, pelo poder dele. Aí você começa a ser humilde de espírito. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre aqueles que choram serão consolados. Continue acompanhando os vídeos, compartilha com um amigo, para que o reino de Deus venha a ser divulgado.